Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. E vamos aos destaques da semana. O Google lança o Bard no Brasil depois de treinar por 3 meses a ferramenta de inteligência artificial. Fim das agulhas, a Apple se prepara para lançar um serviço que mede a glicose dos usuários pelo relógio. A francesa Renault e a chinesa Geely vão investir 8 bilhões de dólares para veículos híbridos. Quais os planos da JBS depois de anunciar que vai listar as ações na Bolsa de Nova York? E conheça o iate de mais de 50 milhões de reais que já foi vendido para 12 brasileiros. Eu sou Bruno Meyer e o Business está no ar. E a gente abre a edição do Business, atenção diabéticos, porque a Apple está nos preparativos finais para fazer com que o relógio da marca, o Apple Watch, consiga medir a glicose dos usuários. O que eu estou falando? Vai ser possível, com esse serviço, medir o açúcar no sangue sem furar o dedo. É o fim, definitivamente, das agulhas. A ideia da empresa mais valiosa do planeta é avisar os pré-diabéticos que os níveis de açúcar no sangue estão elevados para que o usuário se previna mudando os hábitos. O projeto é chamado internamente de E5. O Apple Watch já tem variados serviços de saúde. Ele faz medições de batimentos cardíacos, eletrocardiograma, oxigenação sanguínea e até fibrilação atrial. Ou seja, tem um monte de coisa que ele faz. Agora, a medição de glicose seria o passo seguinte para a empresa entrar de vez naquele objetivo falado publicamente por Tim Cook no ano passado. O que ele falou? Em um relatório, o CEO da Apple disse que a empresa pode ser conhecida no futuro como uma empresa de saúde e não apenas uma fabricante do iPhone, que é a sua mina de ouro. Não, peraí, a Apple não quer ter hospitais por aí nos Estados Unidos ou até mesmo aqui no país. O objetivo da Apple, ela quer de alguma forma ajudar na prevenção e monitoramento da saúde das pessoas. Não porque ela seja muito boazinha, mas é porque ela vende o relógio da empresa e a partir do momento que você tem um serviço a mais, as pessoas certamente vão atrás. Esse projeto de medir a glicose por um relógio é antigo, não é novo nas dependências da Apple. Começou em 2010 ainda com Steve Jobs, o cofundador da Apple, comprou, na época, uma startup que trabalhava no monitoramento de glicose, mas na época o equipamento era muito grande, era do tamanho aí de uma mesa de 8 lugares. Passaram-se 13 anos e a tecnologia mudou de figura e conseguiu fazer com que essa facilidade, que ainda não foi lançada, caiba dentro de um relógio. Tudo isso pode ser o fim, como eu falei, das agulhas nos dedos das pessoas. E o Google anunciou o lançamento da sua própria inteligência artificial, o Bard. Chegou, enfim, o Bard no Brasil e mais 27 países da União Europeia, 4 meses depois de estrear nos Estados Unidos e no Reino Unido, portanto, chegou atrasado aqui no país, e 5 meses desde que nós anunciamos aqui no Business que o Google revelou que iria criar uma ferramenta de inteligência artificial para bater de frente com o ChatGPT do OpenAI. Demorou tudo isso porque o Bard estava sendo treinado para atuar no Brasil. E de que forma? Para aprender primeiro a falar e escrever do português brasileiro e pegar outros jeitinhos brasileiros. Para falar do lançamento desse lançamento do Google, nós vamos receber em nosso estúdio o estrategista-chefe da Avenue, que é o William Castro Alves. William, brigadíssimo pela presença aqui no estúdio. Já teve algumas vezes aqui no Business, mas direto da Flórida, onde você mora. Minha pergunta é o seguinte: o Google chegou atrasado nessa corrida da inteligência artificial? É uma boa pergunta, Bruno. Prazer estar aqui. De fato, tem muita gente correndo, participando dessa corrida, né? Só para dar um dado e uma ideia, não é só o Google que vem investindo forte e pesado em inteligência artificial. Mais de 90 bilhões de dólares foram investidos em inteligência artificial em 2022.
E esse é um número que promete aumentar ainda em 2023. A gente tem escutado muito nos Estados Unidos mais e mais empresas se envolvendo de alguma forma com inteligência artificial, seja para melhorar sua eficiência nos seus serviços, otimizar processos e por aí vai. Até porque, né, vamos combinar, existem algumas estimativas bem amplas de números para a inteligência artificial. A PricewaterhouseCoopers, por exemplo, fala que é um mercado que pode chegar a 15 trilhões de dólares em 2030. É muita coisa. 15 trilhões de dólares? 15 trilhões. É uns 10 vezes o PIB do Brasil. Exatamente, exatamente. É muita coisa. Agora, quem que você acha que está ganhando essa disputa até agora? Porque tem a Microsoft que mexeu com o mercado inteiro, quando ela comprou em janeiro o OpenAI, aí todo mundo começou a correr atrás, né? A partir do momento que uma gigante vai lá na frente, quem você acha que está ganhando? É a Microsoft até agora? Olha, eu diria que quem está ganhando até agora é a NVIDIA. A NVIDIA que produz os semicondutores. Que o executivo esteve no Business, edições atrás, falando aqui. E por quê? Porque para desenvolver tudo isso, seja o Google, seja a Microsoft, seja o Elon Musk agora, né, que a gente vai falar daqui a pouco, você precisa de semicondutores, de chips que desenvolvam essa inteligência artificial e de mais alta tecnologia, que são exatamente aqueles que... E hoje a NVIDIA é a grande produtora desses chips para inteligência artificial. Will, eu acompanhei a apresentação dos executivos do Google aqui no Brasil, apresentando o Bard. Me chamou a atenção uma coisa que eles falaram, os próprios executivos. Falaram que o projeto é experimental, é gratuito e é experimental, porque o serviço, a ferramenta de inteligência artificial da empresa pode apresentar respostas erradas. Eles anunciam isso. E eu acho que é uma lição até para nós, entendeu? Para a gente ter bom senso, para não achar que uma inteligência artificial generativa, que é como é o ChatGPT, como é o Bard, é realmente a resposta definitiva e a correta, né? Eu achei interessante esse anúncio deles. Eu acho que é meio uma licença poética do Google, né? Para eventualmente se errar é porque estamos aprendendo. Mas se a gente pensar e voltar um pouco no tempo também, o grande estouro, digamos assim, da internet que acontece nos anos 2000, você teve muita evolução desde então, né? As ferramentas que você tinha lá em 2000 nem se compara ao que você tem hoje. Então, de fato, é uma evolução e você tem que ir experimentando. E eu acho que o Bard, o ChatGPT e todas essas tecnologias de inteligência artificial, elas vão sendo desenvolvidas até pelo conta do próprio nome, né? Inteligência artificial generativa, né? Acho que essa é a ideia. Deixa eu mudar de assunto, colocar a figura mais onipresente aqui. Você que acompanha o business como espectador e também como convidado, você sabe quem é a figura mais presente deste programa, que evidentemente é Elon Musk, que não podia deixar de fazer parte dessa festa, né? Porque ele anunciou na última semana uma nova empresa de inteligência artificial. Você acha que deve mexer com o mercado, essa nova empresa do Elon Musk? Bom, tudo que o Elon Musk faz gera um certo buzz e é sempre relevante e todo mundo para ouvir, ver e tentar entender qual que é a ideia dele, né? Ele fez algumas críticas ao ChatGPT, fez algumas críticas já às inteligências artificiais que vinham sendo criadas e desenvolvidas e veio e disse basicamente o seguinte: olha, eu vou fazer uma que ela é para realmente entender o universo sem vieses, sem ser politicamente correto ou não. E casa com a ideia da compra do Twitter dele, né, de fazer um super app, que ele chama de super app X, e tudo isso interligado. Vai sair do papel isso? Olha, ele vem caminhando para isso, né, e eu acho que não dá para duvidar do Elon Musk, né, muita gente duvidou da Tesla e hoje ela está entregando carros. Né? Eu estava vendo até a fortuna, o Elon Musk é o homem mais rico do mundo, a fortuna dele, 70% vem da Tesla, exato. Né? Não vem de Twitter, não vem da Tesla mesmo. Quem está nos acompanhando pela TV e pelo YouTube, Will, está vendo uma pergunta na tela. E essa pergunta o Will vai me responder, porque você acompanha as empresas no mundo inteiro. Elon Musk, Will, é gênio ou maluco? Olha, boa pergunta. Eu acho que todo gênio tem um pouco de maluco, né? Tentando responder sem responder. É verdade. Mas muita gente achava o Steve Jobs maluco. Ele é uma figura bastante controversa em alguns aspectos, né, da personalidade. Quem viu o filme dele entende um pouco. Eu acho que o Musk também tem um pouco disso. Mas eu acho que você tem que olhar os resultados. De fato, ele conseguiu entregar uma empresa que foi extremamente disruptiva num segmento que
super assim, importante para o mundo todo, na questão de carros elétricos. Ele foi o primeiro a trazer isso e ele tem essa cabeça realmente disruptiva. Vale lembrar que o Elon Musk ele já investia em inteligência artificial em 2011 e ele foi um dos sócios também da OpenAI. Da OpenAI, isso que eu ia falar, ele não pode esquecer disso, né? Não é uma coisa que ele acordou. Exatamente, nos primórdios do ChatGPT, né? Depois ele saiu bem antes do lançamento em novembro, mas ele estava nesse movimento do OpenAI, né? Exato, ele foi um dos primeiros a investir lá em 2011, quando mal se falava nisso. E eu acho que a figura do Elon Musk, tem muita gente que se agrada dele, e até porque, vamos combinar, né? Ou seja, quando a Tesla ela assume um valor de mercado muito grande, o Elon Musk ele acabou fazendo alguns milionários que investiram e acreditaram nas ações dele e, consequentemente, viram seu capital se valorizar através das ações da Tesla. Will, fugindo de Elon Musk, porque senão seria a resposta mais clichê e óbvia. Quem para você é o grande empreendedor mundial? Eu imagino, talvez você, pela sua última resposta, talvez você ia responder Elon Musk, mas eu quero fugir do óbvio. Quero ir para outros. Quem você acha? Acho que realmente é uma boa pergunta, assim, mas hoje, dentro desse cenário global, eu acho que o cara que conseguiu empreender coisas diferentes, né? Ou seja, ser mais disruptivo. Como eu falei, a NVIDIA é uma excelente empresa, fazendo um pouco mais daquilo que... A NVIDIA, para quem está nos acompanhando, são as fabricantes dos chips. Dos chips, exatamente. E que tem tudo a ver com o ChatGPT, né? Porque ela faz o microprocessador do ChatGPT, faz um monte de outras coisas, mas a subida dela mesmo foi por conta disso, né? Exato. Eu acho que sim, hoje como grandes figuras de caras que empreenderam, mostraram que deram certo, que ainda estão no comando de empresa, você tem o Elon Musk e o Zuckerberg, que estão até no centro de uma outra polêmica. De uma outra luta, né? Outra história aqui, para outro programa, quem sabe, Exatamente. Não sei. Mas então você acha que é o Mark Zuckerberg? Não, eu acho que esses dois caras realmente acho que tem que estar pau a pau ali, em vertentes diferentes, eu diria, né? Porque se você pensar, o Bill Gates já pendurou as chuteiras, hoje a Microsoft ela é muito bem tocada por um outro time, da mesma forma que a Google é tocada pelo Sundar Pichai, não foi o cara que fundou a Google. Então, quando você olha para as grandes empresas, a Apple, a mesma coisa. Mas às vezes pode ser interessante, né? Você, fundador da empresa, deixar claro para um cara extremamente competente da sua confiança, como é o caso do Google, que você acabou de falar, né? Não, empresas super bem tocadas. Quem está tocando muito bem essas empresas. Agora, caras que realmente empreenderam e trouxeram algo de novo, da mesma forma que o Steve Jobs chegava com um envelope e tirava um computador lá de dentro e impressionava o mundo. Eu acho que aí você tem esses caras mais, o Elon Musk, o Zuckerberg, por mais que o mundo não tenha comprado a ideia do metaverso, pelo menos ele teve a audácia de dizer, não, olha, eu acho que metaverso pode ser um negócio, a nossa vida pode ser aqui, então acho que tem que respeitar até pelo que ele entregou até hoje. Né? Bem, nós recebemos em nosso estúdio aqui no Business o William Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue. Obrigadíssimo pela presença aqui. Obrigadão, Bruno, pelo convite. E falando em Elon Musk, o mercado editorial se prepara para a aguardada biografia dele, de Elon Musk, que já tem data, inclusive, para lançar nas livrarias brasileiras. É uma terça-feira, 12 de setembro, mesmo dia do lançamento nos Estados Unidos. O setor editorial norte-americano trata a obra como o livro do ano. A editora norte-americana Simon & Schuster já cravou, inclusive, o número poderosíssimo da primeira tiragem digna dos maiores best-sellers. 1.500.000 exemplares serão impressos. Está aqui a capa que vai ser distribuída nas livrarias brasileiras. Elon Musk by Walter Isaacson. A editora Intrínseca, que possui os direitos da obra no Brasil, revelou ao Business que esta pode ser a biografia mais relevante dos últimos tempos, considerando que o biografado é Elon Musk e também por conta do biógrafo, Walter Isaacson. Na verdade, não é só relevante, não, Intrínseca. O livro deve ser o maior faturamento do ano para a editora e irrigar aí os cofres das livrarias brasileiras. A expectativa é que seja o best-seller do fim do ano no Brasil. E a título de curiosidade, já que a gente está mostrando a capa do livro, o livro vai custar R$ 89,90. Quem é o autor do livro, o Walter Isaacson? Ele é ex-chefão todo-poderoso da revista Time, esse senhor que vocês estão vendo aqui no telão. Passou 2 anos ao lado do dono da Tesla, SpaceX e o Twitter.
Passou 2 anos ao lado de Elon Musk, inclusive ele teve no dia em que o empresário fechou a compra da rede social de texto do Twitter. Aí ele participou de reuniões importantes, visitou as fábricas da montadora elétrica, falou com amigos, familiares, adversários. Segundo o autor, a obra vai apresentar a complexidade desse homem chamado Elon Musk, que pode entrar de vez em quando, segundo ele, para usar as palavras dele, no modo demônio, especialmente no trato com funcionários. Ele chegou, afinal, a demitir metade dos funcionários, cerca de 4.000 pessoas do Twitter, muitos no Brasil. A ideia também no livro é revelar a rotina e o trabalho feito em empresas como a Tesla, onde vem 70% da fortuna do empresário. Agora, uma curiosidade, em uma das passagens do livro tem um bastidor bem interessante aí da compra do Twitter. No ano passado, o empresário vendia milhões de carros elétricos e tinha acabado de se tornar o homem mais rico do planeta. Sabe com quanto ele tinha no bolso? R$1 trilhão. Não bastava para ele. Elon Musk recebeu uma oferta de um cargo de liderança no Twitter, mas a sua conclusão é que não seria suficiente ser um gestor. Era preciso ter o controle total da empresa. Ele voou num voo para o Canadá para encontrar a ex-esposa e depois de passar a noite em claro jogando videogame, ele fez a oferta agressiva para comprar a rede social num negócio fechado muito poderoso. Eu até acho que ele se arrependeu de tanto porque o valor é muito alto. Fechou em 44 bilhões de dólares. Essa é uma passagem que está no livro do Walter Isaacson. Bem, e falando neles, a luta entre Mark Zuckerberg e Elon Musk está próxima de acontecer. Será mesmo que vai acontecer? Porque o proprietário da Meta parece estar se preparando para o suposto desafio. Em uma publicação nas redes sociais, que vocês já estão vendo aí, Mark Zuckerberg apareceu ao lado de 2 campeões consagrados pelo UFC. A suposta briga presencial entre Musk e o Twitter começou em junho, quando ocorreu uma discussão entre 2 magnatas, os 2 grandes magnatas das redes sociais. E a Renault e a empresa chinesa Geely assinaram um contrato de 8 bilhões e 800 milhões de dólares para fabricar motores para veículos híbridos. As montadoras anunciaram uma joint venture, uma associação entre empresas com 17 fábricas e 19 funcionários. E olha só, o objetivo é produzir mais de 5 milhões de motores por ano. Segundo um comunicado divulgado pelas empresas, a ideia dessa união é obter recursos para abastecer cerca de 80% do mercado global destes motores. O empreendimento ainda não tem um nome oficial, mas a transação deve ser concluída já no segundo semestre. E além da Renault e da Geely, a Saudi Aramco, que é a maior produtora de petróleo do mundo, também já avalia investir nessa nova associação bilionária. A expectativa é de uma grande demanda nos próximos anos pelos carros híbridos e, consequentemente, o setor crescer ainda mais, claro, nos países em desenvolvimento. Agora, mudando totalmente de assunto, uma pergunta tem rondado um dos destinos mais populares do planeta. Os parques da Disney nos Estados Unidos estão em crise? Alguns sinais aparecem para suscitar essa pergunta que eu acabei de fazer. Por exemplo, o último fim de semana do Dia da Independência dos Estados Unidos, 4 de julho, foi um dos mais fracos em movimento em quase uma década. Vou dar outro exemplo. O tempo de espera das filas nos parques desse gigante aí do entretenimento na Flórida está muito menor do que alguns anos atrás, isso segundo uma reportagem do Wall Street Journal, que trouxe dados de consultores de viagens. Tempo de espera mais curto em filas de parques, especialmente na Disney, geralmente, não estou falando que é uma obrigação, viu? Mas geralmente se relaciona a menos pessoas dentro dos parques. Menos vendas, menos lucro para a empresa. Outro ponto, hospedagem. O resort da Disney em Orlando, segundo a reportagem do Wall Street Journal, tem oferecido descontos
em hotéis no Natal, algo quase impensável porque é o período de pico de turistas. E tudo isso virou, claro, um motivo de preocupação na gigante e também no poderoso mercado imobiliário de Orlando como um todo, porque tem milhões aí de investidores, incluindo brasileiros, que compram imóveis para ganhar dinheiro com o turismo. E para falar disso, direto de Orlando, na Flórida, eu vou falar com o Guilherme Arruda, publicitário brasileiro que trabalha e mora há anos e trabalha há muitos anos aí com o mercado imobiliário em Orlando. Obrigado, Guilherme, seja bem-vindo ao Business. Queria que você falasse aí como é que anda esse setor imobiliário de Orlando, que recebe tantos milhões aí de turistas todos os anos pelos parques, né? Todos os turistas indo aos parques temáticos. Oi, Bruno, tudo bom? Obrigado pelo convite de estar aqui. Olha, o mercado imobiliário da Flórida, historicamente, ele sempre foi muito aquecido. Pós-pandemia, ele teve um momento de queda, logicamente, mas o mercado já se recuperou. O ano passado foi um dos melhores anos em termos de venda de mercado imobiliário aqui na região de Orlando. Então, o mercado continua aquecido. Obviamente, a gente teve uma pequena queda comparativamente do ano de 2022 até o período de janeiro a junho de 2023, muito em razão da taxa de juros, que acabou subindo, porque a taxa de inflação estava alta, o Fed acabou aumentando a taxa de juros. Existe uma tendência de queda a médio e longo prazo, mas isso assustou um pouco as pessoas e os compradores desses imóveis, mas não a ponto de a gente ficar preocupado com o mercado. Agora, Guilherme, essa questão da Disney... queria exatamente falar de Disney agora, porque como você é morador de Orlando, queria saber a sua percepção aí sobre o fator Disney, os parques da Disney. Olha, basicamente eu acho que, na minha visão, existem 4 grandes fatores que indicam essa queda de número de visitantes na Disney. Uma delas realmente é custo. A Disney aumentou o custo dos ingressos recentemente. Hoje em dia está em torno de 140, 150 dólares. Existe uma pequena variação ao longo do ano, com baixas temporadas e alta temporada, mas basicamente 150 dólares mais ou menos. Se você for considerar uma família de 4 a 5 pessoas, eles acabam gastando quase $1.000 por dia no parque, levando em conta ticket, estacionamento, alimentação, compra de mercadorias, etc. Então, realmente é um custo bastante alto. Mas isso só não justifica, porque o custo do ingresso não subiu tanto assim a ponto de ficar inviável visitar os parques da Disney. Um outro ponto que tem que levar em consideração, inclusive os parques da Universal Studios também falam muito disso, é em relação ao calor que está acontecendo aqui na Flórida nas últimas semanas. É um calor realmente constante. A gente chega a bater 40 graus de temperatura durante o dia aqui, 30 graus à noite. Então, isso, com certeza, acaba afastando as pessoas dos parques. O terceiro motivo é, se a gente comparar os números de hoje com os números do ano passado, por exemplo, os números de hoje, desse ano, são inferiores ao ano passado, por um motivo muito simples. 2022 foi o primeiro ano pós-pandemia em que o mercado estava completamente aberto aqui, que as pessoas podiam viajar sem tranquilo, sem nenhuma impedimento dos governos locais. Então, a gente considerou o mercado de 2022, o ano de 2022, sempre em alta temporada. De janeiro a dezembro, o mercado ficou completamente aquecido. Então, obviamente, os números eles ficaram muito maiores do que historicamente. Então, se a gente comparar os números de hoje com os do ano passado, obviamente vai ter essa variação, porque o ano passado teve esse boom pós-pandemia e agora o mercado já está se ajustando para entrar em números mais atuais. E o quarto motivo, e de repente seja o mais importante hoje, é a questão do governador Ron DeSantis, que baixou uma série de leis anti-imigração, em relação ao aborto, em relação à compra de casas também por algumas nacionalidades do mundo. Então, isso daí eu acho que todos esses fatores contribuíram realmente para que não só a Disney, mas os outros grandes parques ficassem preocupados com a diminuição do número de visitantes com o movimento mais fraco, Eu vou até lembrar que em maio, uma então diretora financeira da Disney já dizia, depois do balanço da empresa, uma empresa de capital aberto, que a empresa já previa uma demanda menor, especialmente para os parques dos Estados Unidos, no segundo semestre deste ano. E o Guilherme Arruda, que mora e trabalha no setor mesmo imobiliário em Orlando, tem confirmado aí um movimento mais fraco, de fato, nos parques, né? Isso, a gente não pode ver esse movimento especificamente em relação à Disney, porque se a gente se basear em números, os números de visitantes em Orlando, especificamente, se mantêm alto.
O ano passado a gente recebeu cerca de 74 milhões de pessoas aqui na cidade. Só para efeito de comparação, Paris recebeu 44 milhões, Dubai 15. Então isso coloca Orlando numa diferença das muito grande, né? É muito grande. Um dos destinos realmente mais populares do planeta, né, Guilherme? Exato. E Orlando, com 74 milhões de pessoas, você imagina o que isso gera em termos de receita para o serviço de turismo, serviços de residências e esse tipo de acomodação por aqui. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em já falar que Orlando está recebendo menos pessoas, é por isso que a Disney tem recebido menos visitantes. Não, esse número confirma que, apesar das pessoas estarem vindo muito ainda para Orlando, o número de pessoas nos parques temáticos tem caído, basicamente em função desses 4 fatores que eu falei. Guilherme Arruda, direto de Orlando, na Flórida, muito obrigado pela sua participação aqui no Business. Obrigado a você, Bruno. E girando o assunto aqui no programa, no ano passado, o Brasil confirmou de fato que é um país cervejeiro. O setor cresceu quase 12% em 2022, numa nação com mais de 1.700 estabelecimentos focados em cerveja. As informações fazem parte do Anuário da Cerveja, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O Brasil é o 3º maior produtor de cervejas do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Para efeitos de comparação, aí como é que está a distribuição no Brasil? O estado de São Paulo tem o maior número de cervejarias registradas. São exatas 387 cervejarias aqui no estado de São Paulo. Seguido pelo Rio Grande do Sul, que mostra que o Rio Grande do Sul não tem só vinícola, tem muita cervejaria. E em 3º lugar, Minas Gerais. Neste ano, o volume de vendas no território nacional deve chegar a 16 bilhões de litros, 4,5% a mais em relação a 2022, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja. E uma das novidades do setor nos últimos anos é o avanço das cervejas consideradas premium, aquelas mais caras para um público mais abastado e que quer provar aí uma cerveja mais elaborada do que aquelas já amplamente conhecidas e populares. O setor tem olhado com atenção esse segmento e é por isso que, além da qualidade, as cervejas brasileiras têm inovado nos sabores e podem levar tudo. Tem cerveja de frutas vermelhas, castanhas de baru. Nem sei o que é a castanha de baru. Muita gente, o nosso programa é nacional, muita gente sabe do que eu estou falando. Alecrim, tem cerveja de tomate e até limão e cúrcuma. Cerveja com cúrcuma e limão, sim, elas existem e estão aqui no Brasil. E a JBS, a maior produtora de proteína do mundo, vai listar a ação em Nova York. A empresa brasileira, fundada em 1953, em Anápolis, no interior de Goiás, deu início ao processo para dupla listagem, pois ela é uma companhia listada na B3, a Bolsa Brasileira. De certa forma, esse é um movimento visto como natural. Faz uns 6 anos já que a JBS planejava essa listagem na Bolsa dos Estados Unidos. Hoje, inclusive, a título de curiosidade, 53% do faturamento da companhia vem dos Estados Unidos, contra 24% do Brasil. Esse movimento da companhia tem uma missão muito clara, é fisgar um pedaço do interesse do investidor no mundo e, consequentemente, aumentar o valor de mercado da companhia. Uma empresa com listagem fora pode aumentar aí o interesse de investidores de todos os países e colocar, inclusive, a ação em carteiras que não operam na Bolsa Brasileira. Vou dar só um exemplo. Tem muito fundo de investimento estrangeiro que reduz o investimento em empresas latinas porque elas são colocadas numa espécie de filtro de ações de mercados emergentes ou de ações da América Latina. Agora isso pode mudar, tem grandes expectativas entre os executivos da empresa brasileira, visto, aliás, que nos últimos 12 meses a empresa teve uma queda de cerca aí de 40% na B3. Os mais otimistas, inclusive, falam que a empresa pode dobrar o valor de mercado nos próximos anos.
Bem, vamos falar de luxo, porque um dos iates mais luxuosos aí do mercado, que já foi inclusive adquirido pelo jogador de futebol Cristiano Ronaldo, já teve 12 unidades vendidas no Brasil. E sabe quanto custa esse modelo? Prepare-se, em 55 milhões de reais. O Azimut Grande 27 metros tem feito grande sucesso nas feiras náuticas. Essas feiras de exibição são um dos termômetros para sentir como anda o setor. Um dos últimos eventos foi realizado em Itajaí, em Santa Catarina. A feira contou com exposição de modelos de iate como esse adquirido pelo craque de futebol. Além desse modelo, a feira também apresentou modelos esportivos fabricado exclusivamente na unidade do Brasil para atender o mercado internacional. Aliás, é tão forte esse mercado por aqui que em setembro São Paulo vai sediar outro evento dos grandes, que é o São Paulo Boat Show. As embarcações brasileiras possuem um alto potencial de competitividade e têm exportado ao mundo iates de luxo. E com essas imagens de iates de luxo, eu encerro a edição do Business dessa semana, sempre agradecendo a sua audiência, a sua confiança. E fica o convite para, na semana que vem, acompanhar as principais notícias de negócios do Brasil e do mundo. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.